amigos, que bom que estamos aqui reunidos mais uma vez pelo canal do YouTube do Centro Espírita Irmã Rosa. Eu sou Maria Alice, colaboradora da casa. Dando início ao temário de julho, cujo título é Conhecereis a Verdade e a Verdade vos libertará, vamos receber a nossa irmã, nossa amiga, colaboradora também do CEIR, Cibele Guimarães, que hoje abordará o assunto intitulado Necessidade de Tolerância. Antes, porém, vamos ler a nossa página edificante e fazer a nossa prece inicial. A página escolhida de hoje é do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição 179. Entendamos servindo. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos. Esta citação é de Paulo a cartas a Tito, no capítulo 3, versículo 3. O martelo realmente colabora nos primores da estatuária, mas não pode golpear a pedra indiscriminadamente. O remédio amargo estabelece a cura do corpo enfermo, no entanto, reclama ciência na dosagem. Nem mais, nem menos. Na sementeira da verdade, igualmente é indispensável não nos desfaçamos em movimento impensado. Na terra, não respiramos num domicílio de anjos. Somos milhões de criaturas no labirinto de débitos clamorosos do passado, suspirando pela desejada equação. Quem ensina com sinceridade, naturalmente, aprendeu as lições, atravessando obstáculos duros. Claro que a tolerância excessiva resulta em ausência de defesa justa. Entretanto, é inegável que para educarmos a outrem, necessitamos de imenso cabedal de paciência e entendimento. Paulo, incisivo e enérgico, não desconhecia semelhante realidade. Escrevendo a Tito, lembra as próprias incompreensões de outra época para justificar a serenidade que nos deve caracterizar a ação a serviço do Evangelho Redentor. Jamais atingiremos nossos objetivos torturando chagas, indicando cicatrizes, comentando defeitos ou atirando espinhos à face alheia. Compreensão e respeito devem preceder-nos a tarefa em qualquer parte. Recordemos nós mesmos na passagem pelos círculos mais baixos e estendamos braços fraternos aos irmãos que se debatem nas sombras. Se te encontras interessado no serviço do Cristo, lembra-te de que ele não funcionou em promotoria de acusação, e sim na tribuna do sacrifício até a cruz, na condição de advogado do mundo inteiro. Agora, meus irmãos, vamos orar. Jesus, Senhor e Mestre, que vela sobre o planeta Terra, auxilia todos que imploram sua assistência. Influi para que os bons espíritos orientem-nos no caminho do bem e nos proporcionem alívio nos sofrimentos e consolação nas nossas aflições. Que eles sejam para nós um amparo, nos defendendo de todo o mal. Senhor, dai-nos a luz do entendimento para a boa compreensão das palavras que a nossa irmã Cibele irá proferir neste encontro. Que a vossa paz, Senhor, esteja sobre nós, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. E agora, com a palavra, Cibele. Olá, amigos. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos no canal da Irmã Rosa, o canal do YouTube do CEIR. É um prazer estarmos aqui juntos mais uma vez na nossa casa virtual. Como já foi dito, meu nome é Cibele Guimarães, sou uma colaboradora da casa e o tema do mês de julho, é Conhecereis a Verdade e a Verdade vos libertará. E o tema de hoje é necessidade da tolerância. Esse tema, quando me foi passado, a gente
falar sobre tolerância, a gente na teoria sabe bastante, fala, é tranquilo falar sobre tolerância. Mas aí eu parei um pouco para pensar e me dei conta que, principalmente nos dias de hoje, na situação de pandemia que estamos vivendo, na situação que estamos passando no mundo, no nosso país em especial, a tolerância torna-se um gênero de primeira necessidade. E apesar de ser, digamos, relativamente fácil falar sobre, difícil fazer. Mas vamos tentar. Vamos conversar um pouco então sobre a necessidade da tolerância e tratar alguns conceitos, porque muitas vezes a gente confunde tolerância com permissividade, tolerância com ser conivente com o erro. E a gente vai ver que não é nada disso. E quando que a tolerância tem limite? A tolerância tem limite? Como é esse limite? Alguns tópicos que a gente vai conversar no dia de hoje. E aí eu trago aqui do livro Roteiro de Libertação, na psicografia de Divaldo Franco. Esse livro ele teve a colaboração de vários espíritos. E o capítulo é justamente o capítulo que dá o título à nossa exposição, né, a exposição de hoje, que é a necessidade de tolerância. E o espírito que assina esse capítulo é Marcelo Ribeiro. E o espírito diz o seguinte, o que resume praticamente tudo o que a gente tem para falar sobre tolerância. A tolerância gera simpatia, fomenta a paz. Embora conceda a cada um o direito de ser como é, não conive com a delinquência nem com o abuso de qualquer ordem, impondo-se procedimento correto que não exige de ninguém. Vou ler de novo com calma para a gente meditar em alguns pontos, os quais nós vamos meditar ao longo da nossa conversa. Então, a primeira coisa que ele fala, a tolerância gera simpatia, fomenta a paz. Quando nós somos tolerantes, nós não fomentamos a guerra. Quando a gente consegue conviver com a diferença, a gente não está brigando, então fomenta a paz. Embora conceda a cada um, porque a tolerância concede a cada um o direito de ser como é, né? E é isso, cada um tem o direito de ser como é. Ela não conive, ela não é conivente, ela não está de acordo com a delinquência. Não significa ser tolerante, não significa estar de acordo com a delinquência, nem com o abuso de qualquer ordem. Olha o que o espírito Marcelo Ribeiro traz. Delinquência ou abuso de qualquer ordem. Então a tolerância não é conivir com o mal. Impondo-se, ela impõe a si mesmo procedimento correto. Então ela exige de si, eu exijo de mim, o procedimento correto. Mas não exige de ninguém. Então, porque eu estou agindo corretamente, isso não me dá o direito de exigir do outro. Se eu exijo do outro, né, alguma coisa, é claro que existem casos mais graves, mas vamos falar de uma maneira geral, né? Quando eu exijo do outro agir, pensar, fazer escolhas iguais às minhas, eu não estou sendo tolerante, eu estou sendo intolerante. E aí, assistindo uma palestra, aliás não era uma palestra, foi um vídeo do Rossandro Klingen, que ele fala de tolerância, ele faz não seria exatamente uma divisão, mas ele traz 3 aspectos muito interessantes que são complementares à tolerância. Ele traz a tolerância em si, aí ele fala de aceitação e de compreensão, como se isso fosse uma gradação. A gente conquista a tolerância, aí o próximo passo seria conquistar a aceitação e aí conquistar a compreensão. E o que ele traz? A tolerância em si, né, que é admitir modos de pensar, de agir diferentes, de sentir diferente dos nossos,
já é um avanço civilizatório memorável. E só por si só, isso já é uma conquista incrível, né? Quando a gente consegue aceitar, quando a gente consegue admitir modos de pensar diferentes do nosso, modos de agir diferentes do nosso, escolhas diferentes das nossas. Se a gente olhar, não precisa nem olhar muito atrás, basta olhar um pouquinho atrás e às vezes um pouquinho ao lado, e muitas vezes olhar para nós mesmos, nós conseguimos perceber quantos atos, digamos até de maldade, são cometidos em nome desse não aceitar pensamentos diferentes dos nossos, modos de agir diferentes dos nossos. O que a intolerância traz de prejuízo, trouxe e traz de prejuízo para a humanidade em geral, para a paz em geral, para o nosso próprio crescimento espiritual e moral. Não é? Porque quando somos intolerantes, quando não aceitamos as ideias dos outros, isso é fanatismo. E o fanatismo nós temos inúmeras provas que não trazem mal a ninguém, que fomentam a guerra. Como o Marcelo Ribeiro falou, que a tolerância fomenta a paz, a intolerância, o fanatismo, fomenta a discussão, a discórdia, a dissensão, as brigas. Mas a tolerância, vai dizer Rossandro, que a tolerância por si só, já é esse grande avanço, já é esse grande passo, mas ela não é suficiente, porque a gente tolera, muitas vezes a gente suporta, até por uma questão às vezes de superioridade, né? Por exemplo, eu tolero o meu chefe, tolero aquele que de alguma forma é superior a mim, porque eu tenho contas a pagar, eu tenho que respeitar, enfim, mas eu não suporto. Ainda bem que já existe esse grau de verniz social, em nome da boa convivência, eu tolero aquele comportamento, aquela pessoa, mas no fundo, qual é meu sentimento? O meu sentimento não é de aceitação. Ainda não é de aceitação. Mas nós caminhamos passo a passo, a natureza não dá salto, nós não damos saltos. Então, se a gente já consegue tolerar o modo diferente do outro pensar, as escolhas diferentes do outro, nossa, que bom. E aí a gente pode avançar para o próximo passo, que é a aceitação. Né? Aí tem uma definição de aceitação, é treinar a sua mente emocional para entender que você deve aceitar tudo como é, mas ao mesmo tempo agir de modo mais inteligente e estratégico possível para encontrar a melhor solução, visando sempre a evolução. Então, olha que interessante esse conceito de aceitação. E Rossandro vai dizer que quando existe a aceitação, eu já consigo entender melhor o outro, né? Perceber o outro. O outro ser diferente de mim já não é mais um problema. Aquilo já não é um motivo de estresse assim tão grande. Então, se o outro tem uma religião diferente da minha, se ele tem uma escolha política diferente da minha, se ele tem uma orientação sexual diferente da minha, se ele é de uma etnia diferente da minha, isso não é problema para mim. E aí já é a conquista da aceitação. Já consigo dar esse passo à frente. E aceitar o outro como ele é. Aceitar as coisas como elas são. E isso não vai me trazer num relacionamento, quando o relacionamento, seja um relacionamento familiar, seja um relacionamento de amigos, seja um relacionamento como for, não vai trazer discórdia, não vai trazer dissensão, não vai trazer guerra para esse relacionamento, porque eu aceito a opinião do outro. O outro pensa assim. E eu consigo conviver, não fujo, porque quando existe só a tolerância, a gente pode tolerar, mas a gente pode escolher, não, eu tolero, mas eu não quero conviver. E aí eu me afasto, aí eu fujo. E aí, que crescimento eu tenho
quando eu me relaciono só com os meus iguais, com só aqueles que pensam como eu, só aqueles que torcem para o mesmo time que eu torço. Que conviver com os iguais é fácil. E claro que é mais confortável, mas a gente cresce diante da diversidade, diante da diferença. Quando eu convivo com aquele que é diferente, quando eu me deparo com as diferenças, opa, o que eu posso aprender? Por que o meu orgulho tem que falar tão alto de eu achar que só o meu modo de viver e de pensar é o correto? Ainda que a maneira que eu pense, né, ou a minha escolha, ainda que seja a mais correta, mas eu preciso aceitar a escolha dos outros. Não cabe a mim julgar. Não cabe a mim julgar. E como nós julgamos? Como nós julgamos? E como esse julgamento nos traz tantos prejuízos? E lembrando agora da própria situação de pandemia que nós estamos vivendo, como que a aceitação, esse sentimento de tolerância, de aceitação, ele é importante. Porque se nós não desenvolvermos, ou se nós não tivermos fazendo força para trabalhar em nós a aceitação desse momento, vai ficar muito difícil. Vai ficar muito difícil. Porque a gente tolera, porque né, não temos outra situação. Então, sabemos que temos que manter o distanciamento social, sabemos que temos que tomar vacina, sabemos que temos que usar máscara, sabemos que o ideal é que a gente fique mais em casa, quando possível. Se a gente fica só na tolerância e não aceita, fica pesado. Porque aí eu começo a reclamar. Eu tenho que ficar em casa, mas isso me traz tanta raiva, isso me traz tanto estresse, isso me tira do prumo. Então eu tolero usar máscara, mas eu não aceito. A máscara coça, a máscara incomoda. Sim, tudo isso. Mas se eu ficar lutando, vai se tornar muito mais difícil. E aí, o próximo passo que Rossando traz é a questão da compreensão. Aí realmente já é um passo bem mais à frente, que é compreender o outro e por que o outro teve aquelas escolhas, por que o outro fez aquelas escolhas. É a compreensão que vai bem mais além, não é? Compreender como que aquela pessoa foi criada e que por isso teve aquelas escolhas. Mas se a gente conseguir ficar na tolerância, nós já vamos estar dando grandes passos. E aí a gente traz aqui, lembrei de uma frase, né, que é atribuída a Voltaire, mas segundo eu vi na revista, acho que é super interessante, né, uma frase conhecida que é: eu discordo do que você diz, mas defenderei até a morte seu direito de dizê-lo. Essa frase é atribuída a Voltaire, mas pelo que eu li, na verdade ela é de uma escritora chamada Evelyn Beatrice Hall, em que com essa frase ela resume o pensamento filosófico de Voltaire. E se a gente conseguir aplicar isso, estaremos dando exemplo de tolerância, estaremos exercendo a tolerância. Eu discordo da opinião do outro, eu discordo do que o outro diz, mas eu defendo o direito do outro ter essa escolha. Porque eu tolero, eu não preciso concordar com o modo de viver, etc. do outro. Mas lembrando que a tolerância não é concordar com o erro, como nós vamos ver daqui a pouco. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda, quando Kardec vai tratar da caridade moral, né? A gente então vai ver que a caridade moral ela tem tudo a ver com a tolerância. Num trecho atribuído à irmã Rosália, ela diz o seguinte:
atribuído não, assinado pela irmã Rosália. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras criaturas. Isso não é tolerância? Olha, a caridade moral consiste em se suportarem umas às outras criaturas. E é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde vos achais por agora encarnados. E ela continua: grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale o outro mais tolo do que ele. Então a tolerância também é isso. E a tolerância, né, a caridade moral, a tolerância é a gente saber se calar. Quando alguém, no caso aqui ela está falando, quando alguém mais tolo, né, está falando. Então quando eu vejo que o outro realmente está falando uma coisa que está em desacordo com aquilo que eu considero certo e não vai trazer nenhum benefício, digamos, o bate-boca, né, eu ficar discutindo com aquela outra pessoa, então a tolerância envolve eu me calar nesse momento, porque aquilo não vai me trazer nada de útil. E o quanto esse exercício se faz útil, voltando à questão da pandemia, no momento que nós estamos vivendo, porque estamos tendo que conviver mais com aqueles que estão os nossos familiares mais próximos. E se eu exercitar a tolerância dentro de casa, porque é dentro de casa que começa, né? Porque às vezes a gente é tolerante lá fora, né? Sou tão educadinho, tão bonitinho lá fora, e dentro de casa a história é outra. Então a gente começa a exercitar dentro de casa. Então, se eu exercitar essa caridade, essa tolerância de me calar, quando aquela discussão vai ser estéril, eu estou exercitando a tolerância. Né? E quantas brigas, quantas confusões a gente tem em casa por falta de tolerância, por falta de aceitação do outro. Quantas famílias, às vezes, brigam porque têm opiniões religiosas diferentes, porque têm opiniões políticas diferentes, porque um votou em A e o outro votou em B. E aí existe um caos, um clima de guerra entre familiares, entre amigos, porque um torce para um time e o outro torce para o outro. Porque o outro pensa assim e o outro pensa assado. E eu não consigo respeitar o modo de pensar do outro. E aí nós vivemos verdadeiros infernos dentro de casa, por falta de tolerância. E Haroldo Dutra, ele fala, numa palestra dele sobre tolerância, ele fala que as pessoas são mais importantes que as ideias. E quantas vezes nós damos mais importância às ideias do que às pessoas? E aí a gente defende aquela nossa ideia, mesmo que ela esteja certa, a gente defende aquela nossa ideia e a gente deixa de lado a pessoa. E a toda ação corresponde uma reação. Então precisamos ficar atentos a isso. E como falamos, tolerância não é conivência com o mal. Tolerar não é tapar o sol com a peneira, não é covardia moral, porque muitas vezes a gente confunde, ou a gente se diz tolerante quando na verdade nós estamos sendo coniventes. Nós não queremos sair da nossa zona de conforto e estamos sendo coniventes com o mal. Estamos sendo coniventes com a delinquência, como fala Marcelo Ribeiro, que nós citamos no início. Nós estamos exercitando a covardia moral. Então é diferente, a gente precisa ficar atento sobre isso. E aí, eu trago aqui Emmanuel, que está no livro Opinião Espírita, na psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. O capítulo 32, que se chama
tolerância e coerência. E olha o que Emmanuel fala. Compreender e desculpar sempre. Ele traz ali taxativamente, compreender e desculpar sempre. Por quê? Porque todos necessitamos de compreensão e desculpa, não somos perfeitos. Então, todos necessitamos de compreensão e de desculpa nas horas de desacerto. Mas observar a coerência para que os diques da tolerância não se esbarrondem, corroídos pela displicência sistemática, patrocinando a desordem. Então, quando a gente é sempre tolerante, sempre bonzinho, e acaba sendo bonzinho com o que não pode ser tolerado, a gente está sendo conivente com o erro. A gente está patrocinando a desordem. Então, vamos dar um exemplo em casa. Quantas vezes a gente, eu sou tolerante com os erros dos meus filhos, por exemplo. Eu sou bonzinho, eu quero ser um pai, uma mãe, aquele que está criando aquela criança, aquele jovem, eu quero ser bonzinho. E aí eu vou tolerando coisas que não poderiam ser toleradas. Desculpar, sim, como Emmanuel fala, desculpar e compreender, sim. Ele teve essa atitude, eu posso até entender por que ele teve essa atitude. Eu posso desculpar aquela atitude. Mas eu não preciso tolerar aquela atitude quando aquela atitude ela está sendo de displicência, de desordem, de abuso. Aí eu tenho que botar o limite. Eu tenho que ser clara que há um limite. Lembrando Jesus, ele não foi bonzinho, Jesus foi bondoso. Jesus, em muitos momentos, ele compreendeu, em muitos momentos, em todos os momentos, ele compreendeu o erro, ele compreendeu o pecado, mas ele separa o pecado do pecador. Jesus desculpa o pecador, mas ele não está de acordo com o pecado, com o erro. Tanto que inúmeras vezes, Jesus fala, vá e não tornes a pecar. Ou seja, aquilo que você fez é errado e terá consequências. Então, vá e não tornes a fazer. E no próprio, no Evangelho segundo o Espiritismo, aí lá no capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, Kardec vai falar sobre como é que é essa questão, então, de ver o erro do outro. Então, em nome de ser misericordiosos, nós não devemos ver os erros dos outros. E aí Kardec lança algumas questões aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, está lá, como eu falei no capítulo 10. É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem? Porque se a gente tem uma visão, uma leitura errada do ser misericordioso, da tolerância, então nós vamos tolerar tudo, até o intolerável? E aí Kardec pergunta o seguinte, ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Então olha a pergunta de Kardec. Ninguém sendo perfeito, não somos perfeitos. Então, por conseguinte, ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? E aí a gente começa a tratar dos limites da tolerância. Da questão de que tolerar não é ser conivente com o erro. E a resposta de Kardec, dos espíritos, me desculpe, que seria São Luís. Ele fala o seguinte, certamente que não é essa a conclusão a tirar-se. Então não é essa a conclusão a tirar-se, que a gente não tem o direito de repreender o próximo. Mas quando se deve fazer? Quando entra o não tolerar? Deveis fazê-lo com moderação.
né? Então eu vou corrigir o outro, mas com moderação. Não a gente se arvorar de vingador, né? Ou de dono da verdade. Então, fazê-lo com moderação para um fim útil. Então, olha, qual é o sentimento que me move corrigir o outro? Se há um fim útil, então eu devo corrigir. Na educação dos filhos, não é? O fim é útil, educar. Aqueles estão sob a minha tutela, ou então outros que estejam sob a minha tutela. Meu dever é educar, é mostrar que aquele comportamento não é adequado. E a outra pergunta, é o outro item, o item 20. Será repreensível notar-se as imperfeições dos outros quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? Então, será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa ressaltar para eles, para aqueles que erraram. Uma vez que não sejam divulgados? Resposta de São Luís: tudo depende da intenção. Qual é a minha intenção ao notar o erro do outro? É para dar asas à maledicência? Né? Notar o erro do outro para sair falando, olha, o fulano fez isso, o fulano fez aquilo. Então, aí não está certo. Aí não tem fim útil nenhum. Né? Inclusive isso vai trazer prejuízos. Né? Só pelo sentimento de apanhar o outro em falta. Isso é maldade, isso é maledicência. Mas quando eu observo o erro do outro para que seja um exemplo do que eu não devo fazer, aí ok. Porque qual é o que me move? Eu aprender com o erro do outro para não repetir. Mas eu não estou divulgando para ninguém. Eu estou observando, falar, isso eu não quero para mim. Isso não vai me trazer bem nenhum. O erro está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando sem necessidade na opinião geral. Né? Então, quando o meu móvel é simplesmente denegrir o outro, para que eu vou prestar atenção? Prestar atenção para eu ver, para não seguir. Mas em nenhum momento eu estou sendo tolerante. Mas simplesmente eu não estou divulgando o erro se não tem nenhum fim útil. Mas aí, afinal, há ou não há um momento em que a gente deve notar e falar e desvendar o mal no outro? E aí é o item 21. Há casos em que convenha se desvende o mal de outrem. Então, aquele ponto em que, como a gente falou, né, em que é intolerável. E aí a resposta é muito delicada essa questão. Porque a questão da tolerância, ela é delicada. Então, é muito delicada essa questão de eu desvendar o mal do outro. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, então aquele comportamento, aquela escolha, aquele modo de agir só prejudica aquela pessoa. Nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Ela só que está sendo prejudicada. Se eu divulgar, porque eu quero fazer fofoca. Se, porém, podem acarretar prejuízos a terceiros, então aquela atitude que a pessoa está tendo, aquele erro, né, que a pessoa está cometendo, aquele abuso que a pessoa está cometendo, está trazendo prejuízo para terceiros. E aí eu tenho certeza que a gente lembra, né, da situação de corrupção, de malefícios que são causados a outros. Aí, olha o que São Luís responde.
deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Pois mais vale caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Então aí é o momento de eu botar em prática aquilo que eu aprendi, que eu não posso, pela minha omissão, né? É porque é pela omissão dos bons que o mal prolifera. Então aí eu não posso ser omisso. Eu não devo ser omisso. Porque como nos diz São Luís, é preferível que caia um homem do que muitos virem a cair a serem suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Então está bem claro no Evangelho essa questão daquilo que é intolerável. E não é só no Evangelho segundo o Espiritismo. O que nos fala Mateus? Lá no capítulo 18, versículos 15 a 17. Portanto, se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele só. Né? Então, se aquilo ali é uma coisa mais restrita, então eu vi o erro que está prejudicando ao meu irmão, vou lá corrigir. Se ele te ouvir, ganhado terás o teu irmão. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, por boca de 2 ou 3 testemunhas, fique tudo confirmado. Então, né, quando o assunto é um pouco mais grave, eu posso chamar outras pessoas para me ajudar naquela questão que precisa ser corrigida. Olha, não estou conivendo com o mal. Não estou sendo tolerante com o mal. Vou perdoar o pecador, mas não o pecado. E no versículo 17. E se não os ouvir, dize-o à igreja, ou seja, à comunidade. Se não ouvir a igreja, tem-no por um gentil ou um publicano. Então, no caso em que há prejuízo, a gente não pode ser conivente nem tolerante. E aí, voltando mais uma vez a Emmanuel, esse trecho está no livro Alma e Luz. Olha o que Emmanuel fala sobre a passagem de Lucas, capítulo 23, versículo 34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Olha o que Emmanuel diz. E a expressão do Cristo foi guardada no Evangelho, a fim de que todos os aprendizes venham a compreender que tolerância e perdão de Deus não são forças que se reclamam a esmo. Porque quando Jesus pede ao Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, ele não pede em vão, ele não pede a esmo, a tolerância de Deus. Havia um motivo para Jesus rogar a Deus o perdão, a compreensão. Porque aqueles que estavam ali, talvez muitos de nós, não sabíamos o que fazíamos. E voltando então, e mais uma vez, opinião espírita, Emmanuel fala o seguinte, no livro Opinião Espírita, Emmanuel fala o seguinte: Jesus entendeu a todos, beneficiou a todos, socorreu a todos e esclareceu a todos, demonstrando-nos que a caridade, expressando amor puro, é semelhante ao sol, que abraça a todos, mas não transigiu com o mal. Isso quer dizer que fora da caridade não há tolerância sem coerência. Então a tolerância, ela deve ser coerente, ela tem que ser coerente. Ela não pode transigir com o mal. E lembramos, para resumir o que nós falamos, abrimos e fechamos com essa frase do Marcelo Ribeiro que está no livro Roteiro de Libertação. A tolerância gera simpatia, fomenta a paz. Embora conceda a cada um o direito de ser como é, não connive com a delinquência nem com o abuso de qualquer ordem, impondo-se procedimento correto que não exige de ninguém. Amigos, obrigado pela atenção.
Obrigada por estarem aqui no canal da Irmã Rosa. E agora vamos orar, pedindo igualmente pela fluidificação das nossas águas. Pai amado, Jesus querido, nosso irmão mais velho, Irmã Rosa, ampara, acolhe a cada um de nós, a cada um desses lares que aqui se encontram reunidos. E que as tuas bênçãos, Pai amado, possam se espalhar por essa terra inteira, atingindo a cada canto, a cada lugar, a cada um dos nossos irmãos, para que todos recebam a tua vibração, para que todos recebam os teus fluidos. E por estas águas que se encontram em nossos lares te pedimos, Pai amado, a permissão para que os benfeitores nelas depositem os fluidos, benfazejos que nos chegam do alto. Querido amigo, Jesus, nosso irmão mais velho, fique conosco, agora e sempre. Que assim seja.